noite, eu sou Daniele Popov e você acompanha conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ex-ministro Gedel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal. Operação combate corrupção no transporte público do Rio de Janeiro. As empresas faziam caixinha da propina para pagar autoridades. Os detalhes a partir de agora pela TV Brasil, Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa falando hoje da prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado, conta os detalhes pra gente. Oi, Carolina, boa noite. Boa noite, Daniele. Essa notícia saiu agora à tarde. A Polícia Federal prendeu hoje na Bahia o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Segundo o Ministério Público Federal, que pediu a prisão, o ex-ministro estaria tentando obstruir a investigação de supostas irregularidades na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. Essa prisão preventiva foi pedida pela Polícia Federal e também pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Greenfield, a partir de informações fornecidas em depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, do empresário Joesley Batista, dono aí do Grupo JBS, e também do diretor jurídico do Grupo JIF, Francisco de Assis e Silva. Joesley Batista e Francisco da Silva, eles firmaram um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Bem, a previsão também, é uma expectativa que o ex-ministro Gedel Vieira Lima seja transferido até amanhã aqui para Brasília. A nossa produção entrou em contato com a defesa de Gedel Vieira Lima, que deve divulgar ainda hoje uma nota sobre essa prisão. Daniele. Bom, Carol, e a Comissão de Ética Pública, da Presidência da República abriu hoje um processo de investigação contra 2 ex-ministros e ex-integrantes do governo federal que foram citados nas delações da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Quem são, então, esses investigados? Bem, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, ela abriu esse processo de investigação contra 2 ministros, como você disse, ex-integrantes do governo federal. Todos foram citados nas delações de executivos da JBS. Essa decisão, inclusive, foi tomada a partir das delações de Joesley e Wesley Batista, que são donos do Grupo JBS, e de Ricardo Saldi, que é diretor de Relações Institucionais e Governo da JIF, que é a holding da JBS. Bem, os ministros citados nos depoimentos que vão ser investigados pela Comissão de Ética são Marcos Pereira, o ministro da Indústria e Comércio, e Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações. Também vão ser investigados Antônio Carlos Vieira, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo, Fernando Pimentel, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e atual governador de Minas Gerais, e Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. É a primeira vez que a Comissão de Ética se manifestou sobre as delações da JBS. E nesses depoimentos, os delatores relatam o envolvimento das autoridades em esquema de pagamento de propina e troca de favores em benefício de terceiros. Segundo o presidente da Comissão de Ética, Mauro Menezes, os ministros vão poder apresentar as defesas e prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias a partir do recebimento da intimação. Lembrando que a Comissão de Ética Pública, ela analisa as condutas das autoridades que estão ocupando cargos no Poder Executivo. Não cabe à comissão analisar nenhuma violação de conduta do presidente ou do vice-presidente da República. E a comissão, ela faz uma recomendação de penalidades. E essas sanções vão desde uma advertência, uma sugestão de exoneração para quem está ocupando um cargo no Poder Executivo e censura ética para quem já deixou o cargo. Vamos então às respostas. Em nota, o ministro Gilberto Kassab disse que, abre aspas, sempre pautou sua atuação pela ética e pelo cumprimento das leis, fecha aspas. Também, por meio de nota, o ministro Marcos Pereira afirmou que vai apresentar sua defesa perante a Comissão de Ética, abre aspas, convicto de sua inocência e certo de que a apuração imparcial pode restabelecer a verdade dos fatos, fecha aspas. O advogado de Fernando Pimentel informou que recebeu com perplexidade essa decisão da comissão. A nossa equipe entrou em contato com os demais investigados, que vão ser investigados pela comissão, mas a gente ainda não recebeu nenhum posicionamento deles. Daniele.
Obrigada, Carolina, pelas suas informações. Agora a gente vai para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, onde uma operação da Polícia Federal prendeu empresários do setor de transportes públicos no estado. Maurício, a acusação é de que essas empresas faziam caixinha da propina para pagar autoridades, é isso mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Daniela. É isso mesmo. É uma caixinha para pagar autoridades num esquema que foi montado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse esquema começou a funcionar em 2010. A operação Ponto Final, ao todo, prendeu 10 pessoas ligadas a esse esquema. Um esquema montado por empresários do setor de ônibus. O esquema comandado por Sérgio Cabral, que recebeu entre 2010 e 2016 122 milhões de reais em pagamento de propinas. Lembrando que Sérgio Cabral já foi denunciado em outros 12 casos por corrupção e lavagem de dinheiro e já foi condenado pela Justiça do Paraná a 14 anos e 2 meses de prisão. Nesse esquema também hoje foram presos o presidente da FETransport e da Rio Ônibus, que é o sindicato que representa os empresários de ônibus no Rio de Janeiro, Leles Teixeira. Também foi preso Rogério Onofre, ex-presidente do Detro na época em que Sérgio Cabral era governador. O Detro é o órgão público do Rio de Janeiro que regula os transportes de ônibus no estado. Também foi preso ontem no Aeroporto Internacional do Galeão o empresário Jacó Barata Filho, que é um dos principais donos de ônibus aqui do Rio de Janeiro. Ele estava tentando embarcar para Portugal. A Polícia Federal acredita que vazou um pouco dessa operação. Jacó ficou sabendo e estava tentando fugir do país, mas foi preso na sala de embarque do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Os empresários de ônibus pagavam essas propinas e, em troca, recebiam benefícios fiscais e tarifários do governo do Rio de Janeiro. Cabral, aliás, continuou recebendo a propina mesmo depois de deixar o governo. Esse pagamento só foi encerrado em novembro do ano passado, quando Cabral foi preso. Daniele. Obrigada, Maurício de Almeida, pelas suas informações. A gente acredita que devem ter outros desdobramentos dessa operação, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, fez uma alteração na forma de penalizar servidores públicos em casos de infrações disciplinares leves. Agora, o servidor poderá assinar um termo de ajustamento de conduta, assumindo responsabilidade pela infração e se tendo a mudar o comportamento. O servidor público pode ser punido com advertência quando viola princípios para funcionamento, o funcionamento da administração pública, como, por exemplo, zelo, dedicação, lealdade, hierarquia, discrição, presteza, assiduidade, pontualidade, urbanidade. No caso de infração funcional, em que haja indício de prejuízo ao erário com valores superiores ao limite estabelecido pela lei, crime ou improbidade administrativa e danos aos bens públicos, os agentes públicos federais continuam sujeitos ao processo disciplinar, que pode resultar em suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Segundo a CGU, a medida pode gerar economia para os cofres públicos, pois cada processo disciplinar custa, em média, R$50 mil. Para a gente ter uma ideia, em 2015, a CGU abriu aproximadamente 1.000 apurações de condutas puníveis com advertência. Bom, agora nós vamos falar de eleições. Isso mesmo que você ouviu. É que ontem algumas cidades brasileiras tiveram eleições suplementares. Quem explica pra gente é a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Daniele, boa noite a você e a todos. É isso mesmo, 7 municípios elegeram novos prefeitos nesse domingo. Em Minas Gerais, 3 cidades passaram por eleições suplementares: Canaã, Santa Rita de Minas e Campo Florido. Em Campo Florido, o eleito foi Renato Soares de Freitas, do PSD. O candidato foi baleado na última sexta-feira durante campanha. Ele está hospitalizado, mas passa bem. Em Canaã, o eleito foi Sebastião Hilário Bittencourt, do PP. E em Santa Rita de Minas, venceu o candidato Ademilson Lucas, também do PP. Em Belo Jardim, Pernambuco, o vencedor foi Hélio dos Terrenos, do PTB, que ocupa o lugar deixado por João Mendonça, eleito no ano passado. Mendonça teve o registro de candidatura impugnado por improbidade administrativa. No sul do Espírito Santo, em Muqui, o eleito foi Carlos Renato Prúcoli, do PTB. 81% dos quase 9 mil eleitores compareceram às urnas. Quem deixou de votar deve justificar a ausência em até 60 dias. E em Alto Taquari, no Mato Grosso, o eleito foi o empresário Fábio Mauri Garbúgio, da coligação Vamos Juntos. E os eleitores de Itatinga, em São Paulo, escolheram João Bosco Borges, do DEM. Itatinga é o 4º município paulista
que passa por nova eleição neste ano. Daniele, voltamos com você. Obrigada, Jéssica. Daqui a pouquinho a gente volta a falar novamente. Agora nós vamos até o Salão Verde, na Câmara dos Deputados, conversar com a Mariana Jungmann, que tem informações sobre a semana no Congresso Nacional. Oi, Mariana. Depois de uma semana marcada pelo esvaziamento no Congresso por causa das festas juninas, esta semana agora promete ser bem agitada, né? Boa noite. Boa noite, Daniele Popov. Promete sim, inclusive já tivemos uma segunda-feira bastante movimentada, segunda-feira que normalmente é vazia no Congresso, esta já está sendo bastante movimentada, viu? Aqui na Câmara dos Deputados, o principal assunto é o nome do relator que vai dar parecer sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, é quem vai ser o responsável por fazer a indicação desse nome. Ele só chega a Brasília amanhã, quando deve, então, anunciar quem vai ser o escolhido, mas já acompanhou ao longo do dia de hoje uma verdadeiro cabo de guerra, né, como a gente diz, entre governistas e oposicionistas sobre quem deve ser esse indicado. Mas apesar dessa movimentação aí que ao longo do dia a gente já acompanhou sobre isso, viu, Daniele? Hoje não teve sessão aqui na Câmara como era esperado, então o prazo de 10 dias que o presidente Michel Temer tem para apresentar a sua defesa lá na Comissão de Constituição e Justiça ainda não está contando. A gente espera que amanhã, uma terça-feira, deve ter a primeira sessão, então a partir daí é que esse prazo deve começar a contar. Quem também já circulou pelos corredores de Brasília hoje, já trabalhou, foi o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, que teve várias reuniões hoje e tratou muito de reforma trabalhista, que vai ser votada, que tinha uma expectativa de que fosse votada esta semana no plenário do Senado, mas o próprio Romero Jucá, depois dessas reuniões ao longo do dia, já admite que a votação da reforma pode ficar para a semana que vem. Ele disse que ele pode fechar um acordo de procedimento com a oposição para que essa votação ocorra na semana que vem, para garantir uma sessão civilizada, onde todos consigam falar, se expressar e, ao fim, votar ali, cada um de acordo com a sua consciência. Apesar disso, amanhã, terça-feira, eles devem fazer a votação daquele requerimento de urgência para a tramitação da reforma. E aí, existe aí um prazo regimental de 2 sessões e o presidente Eunício Oliveira, se quiser, pode convocar uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, para então votar a reforma. Romero Jucá disse que isso vai depender do próprio Eunício Oliveira, mas que se quiser fechar esse acordo de procedimento com a oposição para que a votação ocorra na próxima semana, ele também não vai se opor. Outro que deve voltar a circular nos corredores do poder essa semana é o senador Aécio Neves, que na semana passada teve o seu mandato restituído pelo Supremo Tribunal Federal. Então há uma grande expectativa sobre o retorno dele aos trabalhos legislativos, se ele vai se manifestar, fazer algum discurso em plenário. A assessoria dele supõe que sim, mas ainda não há nada marcado sobre isso. E, ainda falando de Aécio Neves, na quarta-feira é possível que o Conselho de Ética do Senado volte a analisar aquela representação contra o senador Aécio Neves, que tinha sido arquivada pelo presidente. Há um recurso para que ela seja reaberta. Então, na próxima quarta-feira, a gente tem expectativa de que isso seja votado no Conselho de Ética. Por fim, um outro assunto que circula aqui essa semana é a indicação da futura Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Essa indicação deve ser lida na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira e na semana passada foi escolhido o senador Roberto Rocha para ser relator. Ele disse que dará parecer favorável, então há uma expectativa se é possível que ele já apresente esse relatório agora, nessa quarta-feira, ou se isso vai ficar para a próxima semana também, viu, Daniele? Obrigada, Mariana. Realmente semana cheia e promete, vamos ficar de olho, né? Bom, hoje a Rosiana Kennedy não está com a gente, mas daqui a pouco você acompanha o bate-papo dela com o fotógrafo e galerista Kazu Kubo. O curioso é que, embora esteja no centro do poder, Kazu saiu totalmente do ramo da fotografia de fatos políticos e migrou para a arte. Confira um pouco da conversa com Rosiana Kennedy. Fotógrafo, galerista, um verdadeiro artista da imagem e da nudez.
Kazuo Kubo é dono da Casa da Luz Vermelha, a única galeria no Centro-Oeste especializada em fotografia. Um espaço onde também funciona seu estúdio fotográfico, de onde surgem criações premiadas. Ele fala sobre os trabalhos publicitários, de como começou a trabalhar com fotografia desde a infância e os projetos ousados para o futuro. Eu acho que assim, a nudez é vendido muito como pecado, como uma coisa às vezes suja, né? E eu acho assim que o corpo é o corpo, né? Eu digo muito que os fotógrafos são voyeurs. O fotógrafo que não for voyeur é mentiroso, porque nós gostamos de ver coisas belas, né? E o corpo é uma coisa bela, independente de ser feminino, masculino, gordo ou magro, os corpos têm a sua beleza. Não perca hoje às 9h30 da noite, conversa com Rosiane Kennedy. E no próximo bloco você vai ver os detalhes da operação da Polícia Federal que prendeu um dos traficantes mais procurados no Brasil e na América do Sul. Eu volto já. Estamos de volta nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu que o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso preventivamente pela Polícia Federal. Conferiu conosco também detalhes da operação que prendeu proprietários de empresas de ônibus do Rio de Janeiro que pagavam propina a políticos. E agora nós vamos falar de polícia, mas de outra operação. A Polícia Federal divulgou hoje um balanço parcial da Operação Spectrum, que prendeu no fim de semana um dos traficantes mais procurados pela Polícia Federal e pela Interpol. Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, até o momento... Bom, ele foi preso nesse final de semana e até o momento foram apreendidos 4,5 milhões de dólares em uma casa e em um apartamento na cidade de São Paulo. Também foram apreendidos cerca de 1,5 toneladas de cocaína, joias, carros, relógios, documentos e computadores. Com condenações proferidas pela Justiça Federal, que somou mais de 50 anos de prisão, Luiz Carlos fez várias cirurgias plásticas para mudar a face e estava usando um outro nome, o nome de Vitor Luiz de Moraes. O grupo operava como uma estrutura empresarial, controlando e agindo em regiões inóspitas e de selva em países como a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E também na logística de transporte e distribuição no Paraguai e no Brasil. A polícia calcula que a quadrilha era responsável pela introdução de 5 toneladas de cocaína por mês em território nacional. Vamos agora saber o desdobramento de um caso, de uma ameaça a uma representante do Poder Judiciário. Começou hoje em São Paulo o julgamento do vendedor acusado de tentar atear fogo em uma juíza no ano passado. A Sara Kines, lá de São Paulo, traz mais informações para a gente. Oi, Sara, boa noite. Oi, Daniele, boa noite a todos. O julgamento começou hoje pela manhã e está acontecendo no Fórum Criminal da Barra Funda, aqui em São Paulo. Alfredo José dos Santos, de 37 anos, é acusado de 2 tentativas de homicídio contra uma juíza e um vigilante, ocorridas em março do ano passado. De acordo com a denúncia, o acusado invadiu um fórum na zona oeste da capital paulista com um galão de gasolina e um isqueiro. Ele jogou um líquido inflamável na magistrada e ameaçou atear fogo nela e em um vigia em protesto contra a decisão da justiça de tirar a guarda do filho dele. Os policiais conseguiram rendê-lo. O agressor foi preso em flagrante e levado para o centro de detenção e indiciado por tentativa de homicídio, explosão e resistência. No julgamento, a juíza Tatiane Moreira Lima, uma das vítimas, prestou o primeiro depoimento. Na sequência, o juiz ouviu o vigilante crispiniano Márcio Oliveira de Almeida. Além das 2 vítimas, 6 testemunhas já falaram e ainda faltam 2 testemunhas e o réu. O juiz ainda deve decidir se a sessão continua hoje na madrugada ou se encerra e continua amanhã. A gente segue acompanhando por aqui e trazemos mais informações na programação da TV Brasil. Daniele? Obrigada, Sara, pelas suas informações. Boa noite para você. E o tema violência policial é o assunto do programa Diálogo Brasil de hoje, logo mais às 10 da noite. Na Guerra das Ruas, o número assusta. De um lado, mais de 3.300 pessoas foram mortas pelas polícias no país em 2015. Esse dado foi trazido aí pelo Atlas da Violência no Brasil, divulgado este ano. Do outro lado, o número de policiais assassinados também cresce de forma alarmante.
preocupante. Só no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 222 policiais morreram em confrontos com criminosos entre 2012 e 2016. O Diálogo Brasil vai ao ar às 10 horas da noite. Não perca! Vamos voltar a conversar com Maurício de Almeida lá no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde anunciou mudanças na vacinação contra a febre amarela no estado e, entre outras medidas, anunciou o repasse de 120 milhões de reais para o Rio. Maurício, conta pra gente. Pois é, Daniela, o ministro da Saúde passou o dia hoje aqui no Rio de Janeiro e se reuniu com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Durante esse encontro, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de 120 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser aplicado na atenção básica. Com esta verba, a Prefeitura do Rio pretende contratar 3.600 agentes de saúde e com eles serão montadas 600 equipes de atenção básica que vão atuar em diversas comunidades aqui do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde também doou 2 carros equipados para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Falando em combate a doenças, o Ministério da Saúde anunciou essas mudanças na vacinação da febre amarela no Rio de Janeiro. Agora, a meta do Ministério da Saúde é vacinar todos os moradores do Rio de Janeiro até o fim do ano. O Ministério da Saúde repassou imediatamente 1.200.000 doses de vacinas contra a febre amarela. Essas doses vão ser aplicadas no município aqui do Rio de Janeiro. E nos próximos meses, o Ministério da Saúde pretende repassar outras 500.000 doses de vacinas contra a febre amarela. No próximo sábado vai começar esta campanha para vacinar todos os moradores do Rio de Janeiro até o fim de 2017. Daniela. Obrigada, Maurício. Importante, então, alerta para a população do Rio para se vacinar no próximo sábado, né? Agora eu volto a falar com Jéssica Gonçalves, porque a Rádio Nacional tem nova programação a partir de amanhã. Não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, viu, Daniela? Agora eu vou puxar para o meu lado, né? A história, a tradição e credibilidade da Rádio Nacional agora vão se aliar à modernidade. Isso porque a nossa programação terá um novo formato com muito mais informação. E as mudanças já começam amanhã. Das 7 às 8 horas da manhã teremos o Repórter Nacional de 7h20 às 7h25 e das 7h40 às 7h45 teremos janelas com notícias locais. Cada emissora com informação da sua região, Brasília, Rio de Janeiro e Amazônia Legal. No dia 11 de julho, a novidade é o Repórter Nacional do meio-dia, que passa a ter 1 hora de duração, também com 2 janelas locais, de 5 minutos cada, sempre aos 20 e aos 40 minutos. E as últimas novidades entram no ar no dia 18, com o Repórter Nacional das 6 às 7 horas da noite e janelas às 6h20 e às 6h40. E para apresentar um resumo das informações e antecipar o que vai ser destaque no dia seguinte, teremos uma edição do Repórter Nacional de 11h30 da noite, de 11h30 até a meia-noite, perdão. Então, estão todos convidados, Daniela, a acompanhar a nossa nova programação a partir de amanhã. É com você. Obrigada, Jéssica. Vamos ficar, então, ligados 96.FM, não é mesmo? AM 980. Ah, perdão, AM. Ok, Jéssica, obrigada pelas suas informações. Boa noite. Agora notícias nos corredores internacionais do poder. Leandra Felipe diz qual foi a nova polêmica envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Provocou polêmica este domingo depois de compartilhar um vídeo em seu perfil no Twitter. Na montagem, Trump aparece derrubando e batendo em uma pessoa com a logomarca da CNN no rosto. A montagem era de 2007, uma luta simulada entre Trump e o presidente de uma empresa para o programa A Batalha dos Bilionários. Ele usou o vídeo para atacar a rede norte-americana de notícias, reconhecidamente democrata e uma das maiores críticas do presidente. Desde o começo do mandato, Trump tem chamado a imprensa que publica denúncias contra ele de inimiga do povo e sempre adota uma postura de desqualificar os meios de comunicação que falam contra ele. Em outro vídeo postado no Twitter, Trump diz a seus seguidores que a mídia falsa está tentando silenciá-lo, mas que as pessoas sabem a verdade. Because they went too far. A CNN endureceu o tom contra Trump. Disse que o presidente está se comportando de forma juvenil, o que não combina com a dignidade que o cargo exige. A empresa diz que vai continuar a fazer o seu trabalho e que Trump deveria começar a fazer o dele. Para alguns analistas, ao criticar a imprensa, Trump tenta desviar o foco dos problemas que enfrenta, como as denúncias da interferência russa em seu governo.
As baianas do Acarajé serão incluídas na classificação brasileira de ocupações, que é a lista oficial de profissões do Ministério do Trabalho e Emprego. Para essa inclusão serão feitas cerca de 3.500 entrevistas com as baianas de Salvador e a previsão é de que o levantamento seja concluído no final de julho. Com a inclusão da atividade na classificação brasileira de ocupações, as baianas terão os mesmos direitos já conquistados por trabalhadores que exercem atividades regulamentadas, como a aposentadoria e o auxílio-doença em casos de acidentes de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, tecnicamente a inclusão das baianas na lista de ocupações já está valendo, mas está prevista a realização de uma solenidade oficial até o fim do mês em Brasília. As baianas do Acarajé já têm o ofício registrado como Patrimônio Material Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2005. Vamos agora com as últimas informações com Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Carol, quais são as informações? Bem, Daniela, a gente vai trazer uma informação sobre INSS. Policiais de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, eles prenderam em flagrante 2 homens que são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada na prática de saques fraudulentos de benefícios e aposentadoria do INSS e do Bolsa Família. O prejuízo com essas fraudes, de acordo com a polícia, ultrapassa R$500 mil. Um dos homens foi flagrado pelos agentes no momento em que realizava um saque em uma agência bancária. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha atua em municípios nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e também traçar o destino desses valores sacados. Daniela. Obrigada, Carol. Bom, e com essas informações, a gente encerra o programa Nos Corredores do Poder de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã.